Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você já deve ter visto o título do vídeo. Hoje eu vou discutir aqui com você se pode ou não pode usar pronome neutro na redação da PUC. Se você pode usar ou não o gênero neutro na redação da PUC. Uma questão muito polêmica. Alguns anos atrás, cara, no Rio de Janeiro, no colégio público, o Colégio Pedro II, teve um professor que no cabeçalho, em vez de lá naquela parte onde a pessoa tem que botar o nome, em vez dele escrever aluno e geralmente entre parênteses aluna, o que ele escreveu? A-L-U-N-X, colocando X no lugar do O e também no lugar do A, entre parênteses, né? Porque naquela época se usava o X para neutralizar o gênero. O que está fazendo aí? Está colocando o X no lugar do artigo? Está colocando o X no lugar do pronome? Não, está colocando o X no lugar do gênero, da desinência de gênero, certo? Ou seja, está se estabelecendo ali o gênero neutro com o uso do X. Lógico que hoje em dia isso caiu em desuso. Hoje em dia se usaria o quê? Se usaria a palavra alune, em vez de aluno com o azinho ali entre parênteses, aluno ou aluna, seria alune, beleza? Hoje em dia seria isso que esse professor faria, muito provavelmente. Porém, num caso como esse, numa palavra como essa, isso é o quê? É um substantivo biforme. Como assim um substantivo biforme? Vai ter uma forma para o masculino e vai ter uma forma para o feminino, beleza? A gente poderia usar um substantivo comum de dois gêneros, um substantivo comum de dois gêneros, sinônimo. Qual seria ele? Seria estudante, o estudante, a estudante. O que é o substantivo comum de dois gêneros? Que ele vai ter apenas uma forma para o masculino e para o feminino e só vai mudar o artigo que precede esse substantivo, beleza? Logo, a gente acabaria com um problema com a própria solução da língua portuguesa, com a solução da própria língua portuguesa. A gente tem que comentar uma coisa, esse ozinho final, esse azinho final, ele não é artigo, como apareceu inclusive lá na reportagem do jornal o Globo. Ele não é pronome também, como eu já te falei. Ele é o quê? Ele é desinência de gênero. Vamos observar a palavra professor. A palavra professor, ela vai ter desinência de gênero zero quando for a palavra masculina, quando for o professor, certo? O artigo o antecedendo ali e a marcação de gênero na palavra será zero. Por exemplo, a professora, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o artigo antes e logo depois a gente vai ter o azinho final. A gente vai ter a desinência de gênero a, beleza? Só para você entender melhor o que é essa desinência de gênero. A grande questão é que se você usar o gênero neutro lá na redação da PUC, seja num substantivo, seja num pronome, muito provavelmente você vai perder ponto em norma padrão. Então, não faça isso. Não faça isso na PUC, não faça isso na UERJ, não faça isso no Enem. Pode ter, até, quem sabe, num futuro não muito distante, aparecer uma questão discursiva que coloque isso em pauta, aparecer um tema de redação que coloque isso em pauta. Aí será esse uso contextualizado, mas ainda não é algo aceito na língua portuguesa, não é algo ainda amparado pela língua portuguesa, correto? A língua portuguesa ainda é muito tradicional quanto a isso, não é como a língua inglesa, por exemplo, que tem uma maior facilidade para aceitar certas palavras no dicionário. E a gente vai ter opções, a gente vai ter opções como um sinônimo, no caso de aluno ou aluna, que você pode falar estudante. Às vezes eu chego numa sala de aula, em vez de eu falar alunos, mesmo em muitos casos tendo mais meninas do que meninos, eu posso falar estudantes ou então eu posso falar alunos e alunas, tá vendo? Um caso de concordância. Muitas vezes a gente nota esse machismo na língua portuguesa, de que maneira? Com a seleção vocabular, com casos de concordância, mas você pode se utilizar de recursos da língua portuguesa para evitar essas construções machistas, beleza? E fazendo a língua assim se modificar, né? A língua se modifica a todo momento, você sabe bem disso. Você já deve ter visto, por exemplo, uma novela de época
havia um outro registro da língua portuguesa, já deve ter lido um livro mais antigo antes de alguma reforma ortográfica, certo? Deve ter lido um livro, um poema antigo com uma palavra que não se usa mais. A língua é dinâmica, a língua vai se transformando a todo momento e você está conseguindo observar essa transformação neste momento, beleza? Enfim, para provar para mim que você ficou aqui até o final, escreva aí nos comentários desinência de gênero. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.